E você acha que... Como ficam essas ideias de que... é- é- eu não sei como que esse padre, o Papa atual, como que tá em relação ao sexo antes do casamento, Uhum. aborto, essas coisas. Ele é mais liberal? Como que Essas tá? coisas todas permanecem, né? Permanece, não Existe mudou aquilo que são nada. imutáveis, né? O Papa, ele também é muito criticado hoje por uma ala mais conservadora da igreja, pelas reformas que ele está tentando fazer. E ao se mostrar e ao dar a cara, ele vai ser criticado. Mas eu tenho visto que ele tem sido um diferencial assim para a igreja, assim, um sopro de esperança mesmo, sabe, neste mundo, principalmente no que se refere à humanidade. Um dos seus primeiros discursos, assim que ele assumiu, ele falou o seguinte para os padres: olha, vocês precisam ter o cheiro das ovelhas. Era um claro pronunciamento de que era necessário sair da sacristia, sair de onde se encontrava para ir ao encontro do povo, das pessoas, né? E ele falou isso logo no início do seu ministério. E ele vem falado muito sobre isso, sobre compaixão, ternura, né? De uma sensibilidade, principalmente por aqueles que mais precisam, que mais têm necessidade, né? Eu admiro muito, assim mesmo, como um referencial de vida. E ele tá tentando Ele é reformar outras argentino, né? coisas. Mas tem Apesar isso. de ser argentino, me parece ser uma pessoa muito boa, né? De um coração muito É. humano. Viu, o Papa fez uma brincadeira, não sei se você viu, que foi até um padre que estava lá, e padre, reza pelos brasileiros. Ah, os brasileiros, eles não prestam, eles só querem saber de beber, né? Alguma coisa assim. Fez uma brincadeira. E ele foi muito criticado por É. isso. As pessoas, meu Deus, Elas não separam, não, né, não as coisas. conseguem, não E eu conseguem. acho muito legal quando um papa tem um espírito mais Sim, e ele é, mostrou que ele conhece o povo da gente, né? é, carnaval e tudo mais. Ó, olha só. Que mais aí, mandíbula? Aliás, o Papa que é fanático pelo São Lourenço, time É, argentino, né? Isso. exatamente. Cara, tem muita gente. Ainda falando um pouco sobre. O pessoal falou um pouco sobre depressão, agora estão falando de churrasco aqui. Mas uma coisa que o pessoal perguntou muito no começo da live é se crossfit é pecado. Eu acho que me perguntam muito isso. Sério? Eu acho que o box é uma extensão do inferno, assim, de É verdade. mesmo? Eu acho isso, o box é uma extensão do inferno. Os coaches são enviados pelo próprio demônio para estar ali para te atormentar e tirar a tua paz de espírito, Exatamente. né? O pessoal do CrossFit, assim, eu não tenho nada contra eles, não, sabe? Olha, eles são, sei lá, né? São lá, mas assim, estão sempre aquelas marras sem camisa, aquelas coisas assim, né? Virando pneu de Já viram? Aí trator. quando eles terminam de virar, eles É, dão uma olhadinha assim pra é. procurar a câmera. Assim, olha E o só. cara que faz crossfit, você sabe que faz crossfit, sabe por quê? Ah. Porque ele faz questão de te falar que ele faz. Não é? Exatamente. É quando você faz crossfit, bota lá na bio do Instagram aquele bonequinho lá, né? Aquela coisa toda. Então eles fazem questão, eles usam as meias coloridas até a canela, assim. É uma raça que tá surgindo agora, né? Uma raça elitizada aí que eles acham que assim que tudo se resume ao redor daquele box ali. Mas uma vez eu fui no CrossFit e eu saí de lá tão sem dignidade que eu falei assim, eu nunca mais piso os meus pés de novo num lugar desse. Eu lembro que eu fiz a aula com 4 mulheres. E aí, assim, eu não vou ficar para trás, não. Eu vou fazer Tentava tudo que essas fazer. mulheres faziam, eu vou fazer aqui também. E eu fui fazendo tudo que elas faziam. E pega a barra, e faz flexão, e não vira pneu, aquela coisa toda. E tentava se pendurar naquelas barras lá de cima. Quando eu saí de lá, assim, sério, eu fui tomar banho, eu não conseguia segurar o sabonete, de tanto que a minha mão tava tremendo, assim. Eu Caramba. fiquei tão dolorido, assim, nunca mais volto nesse lugar aqui. Se bem que eu tenho um monte de amigo, CrossFit. Eles me mandam meias, essas coisas, sabe? Recebi essas coisas. Mas Eles me adoram. mas a pergunta era se crossfit era do demônio, é isso? É pecado. pecado. Ah, é pecado. É. Mas não é pecado, então. Cada um com suas loucuras, né? E eu acho que a dúvida maior que todo mundo tem em relação ao celibato mesmo. Uhum. Isso é uma coisa que um dia pode cair. Pode. Inclusive teve um sínodo, né, para a Amazônia. O que que é sínodo? O sínodo resumindo, né, é um encontro da igreja que se reúne, igreja mundial, né, assim, igreja mundial, não Não a há. mundial, a É. igreja no mundo, né, Tá, igreja católica. Igreja Universal eu já confundo. Se reúne, os líderes, os bispos, para falar sobre um assunto em específico, Ah, né? tá. Então teve um sínodo sobre a Amazônia, recentemente, que causou muita coisa, até na mídia também.
E lá foi falado sobre alguns pontos muito pertinentes. Primeiro, sobre padres casados, né, a ordenação de padres casados. Segundo, a ordenação de mulheres diaconisas, né? E terceiro, sobre um rito próprio lá para a Amazônia. Nenhum desses passou, né? Nenhum desses foi aprovado. Continua as coisas como está. É votação? Mas assim, é a votação. Votaram. Assim, até onde eu sei, que eu fiquei sabendo, essas pautas foram até maioria a favor. Ah, é? Só que depois tem que passar pelo crivo das congregações lá, né? Da doutrina da fé, essas coisas, para ver se não tem algo que é incompatível com a doutrina da igreja. E aí não passou, não. Mas a respeito do celibato, é uma norma. A gente, claro que tem toda a questão da graça, que a gente procura ver nele, da espiritualidade através do celibato, né? Então, se você vê só por uma norma, isso perde sentido. Tem toda uma espiritualidade por detrás. Mas um dia pode ser revogado e pode os padres casarem. Os padres na igreja no Oriente casam. Ah, é? No Ocidente que não. A igreja ortodoxa? Os ritos orientais também ligados a Roma, né? Mas aí para os padres, por exemplo, eu não poderia, porque eu já sou ordenado padre. Teria que entendi. casar antes, aí depois casados que seriam ordenados padres no caso. Mas isso tem Então eu não tô salvo. Tá salvo, não tem esse... Não, Olha só, eu desejando mal pro padre, né? Casar. sério. Olha Tua só. esposa tá vendo isso Tá também. vendo, ela vai me matar. Mas isso tem base bíblica ou é uma decisão da Igreja Católica? Foi decidido um tempo na história, né, no sentido cronológico, mas tem fundamentos bíblicos também, Paulo, né? Paulo fala disso, alguns não são chamados ao casamento, né? E também assim a antecipação do reino, no céu ninguém se dará em casamento, né? Não terá marido e mulher no céu. E eu vejo assim também como uma oferta maior, sabe? Uma generosidade, uma entrega e tudo mais, né? É claro que, né, não adianta eu vir aqui dizer pra você que isso é fácil, né? Eu imagino que... Você ficou com vergonha de perguntar isso? Não fiquei, não. Não. Eu achei que seria a maior dúvida das pessoas, porque é a minha maior dúvida. Porque eu imagino que isso, se pudesse casar, muito mais jovens se tornariam padre, né? Isso deve ser um limitador também, né? Não, talvez não. Hoje em dia tem se aumentado muito as vocações. É impressionante isso. Tem aumentado muito. Teve né? um avivamento ultimamente. Tem tido. Eu não vejo assim, eu vejo muito, como eu disse, eu vejo como graça assim mesmo, sabe? Como, só que você precisa ter a vocação para isso, né? Claro. É igual, eu não tenho vocação para casar, eu sei disso, eu reconheço isso. Nem todo mundo tem vocação para casar. Tem gente que não tem vocação e insiste e não dá certo. Exatamente. Né? E também não tem vocação para ser padre. Você vai, insiste lá, casa e você não tem vocação para viver uma vida a dois, para dividir uma vida, porque você é uma pessoa ainda egoísta, porque você não consegue partilhar e tudo mais, né? E eu acho que eu seria um marido infeliz. Eu tenho, assim, essa sensação de que eu não conseguiria me dar plenamente como você, espero, se doa lá. Nossa, me dou muito. Eu Cara. imagino. Eu faço tudo pela minha mulher. Cara. Eu Ela é a imagino. mulher mais feliz do mundo. Pelo menos é o que eu digo por ela. Sim, não, mas eu tenho certeza que ela diz a mesma coisa. Tomara. Ela sabe Amém. quem deu essa calcinha aí, né? Sabe, foi a primeira coisa. Foi um homem, inclusive. Foi um homem, inclusive, não foi Sério? uma mulher. Vixe. Vai saber, né? A outra coisa, em relação aos últimos dias, qual é a sua visão? A gente está perto dos últimos dias, tem sinais, a visão das revelações, né? Sim. Como que Tem é? essas loucuras, né? Vai ter arrebatamento, não vai ter, Ou tribulação. já aconteceu, ou né? já aconteceu, E a né? gente tá aqui, né? Que sobramos. Já pensou? Não, eu acho que é uma visão errada de escatologia. Essa palavra é difícil, mas é o fim do homem, né? O fim dos inferno, tempos, céu, essas coisas. É uma visão muito errada e equivocada a respeito do assunto, né? De você estipular um tempo, um horário, um dia. Sinais. Você tem que ver o tempo do teu encontro com Deus, a vinda de Cristo, será no dia de tua morte. Você vê como isso, não vai ter um dia geral de As trombetas vão tocar, aquela coisa. Não? Acho que não. Vai ser. O que eu aprendi de escatologia é isso, né? Nós ressuscitaremos, nós teremos um encontro de muita verdade e sinceridade com Deus que acontece no instante de nossa morte. E aí vai viver a vida eterna. E existe inferno? Existe... Eu acredito. Eu acredito. Mas inferno como um lugar. Você viu a olhada que ele deu por aqui?
Eu acredito. Meu Deus do céu. Acredito. É, mas como um lugar de... Mas não nesse lugar que tá todo mundo no inferno, É, que então. todo mundo vai pro inferno, aquela coisa de toda. coisa queimando e o cara vai Não. pagar os pecados pro resto da vida. Não, porque é uma coisa não muito... assim. Eu vejo Você como imagina como... estar ausente de Deus para a vida inteira, né? A ausência É de uma Deus pra ausência de sempre. Deus. É, o vazio de você ter aquela convicção. Eu poderia ter feito alguma coisa e não fiz. Que é triste pra caramba você ter uma ausência de Deus pro... É engraçado que às vezes a gente vê. Eu tô falando de católicos, eu não tô falando de evangélicos, não. Tô falando de onde eu Não, conheço, claro, cada né? um tem uma visão diferente. Às vezes eu vejo algumas pessoas que parece que torcem para o outro ir pro inferno, É. pelo discurso que tem. Você vai pro inferno, você vai pro inferno, você vai pro inferno, isso, inferno. Meu Deus Até do céu. desejam, né? Anula todo um evangelho, assim, que rasga um Deus que é misericórdia, assim, que ama. É muito triste isso.